Bom dia, feliz sábado. Nós estamos aqui reunidos para mais uma escola sabatina virtual e eu queria abrir a escola sabatina lendo o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 25, versos 4 e 5, que diz o seguinte: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, com esse pensamento, nós vamos cantar agora o hino de número 409, porque é na escola sabatina que a gente aprende mais sobre Jesus. Vamos cantar. Tua escola, ó Jesus, vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vemos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos bem cumprir. Eis reunidos esperamos com a presença que sentir. Cada sábado nós vemos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos no caminho teu de luz. Agora eu quero chamar a irmã Rosa e ela vai fazer então uma oração para nós darmos início à escola sabatina desta manhã. Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer pelas bênçãos e pelo novo amanhecer. Abençoa os professores da escola sabatina, abençoa esta igreja, Senhor. E agora, neste momento, vamos dividir em classe para que possamos recapitular a lição, pois eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixe
Bom, nós chegamos a um momento tão esperado, que é a recapitulação da lição. Eu espero que todos tenham, né, a lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem por título Como Interpretar as Escrituras. Durante essa semana, nós estudamos a lição 5, que tem o título Somente pelas Escrituras, Sola Scriptura. E eu separei aqui um trecho que eu achei interessante, onde diz assim: descobriremos que sola scriptura implica alguns princípios fundamentais da interpretação bíblica, indispensáveis a uma compreensão apropriada da palavra de Deus. E nós somos o povo, né, conhecedor, porque o povo que estuda a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. Então agora eu convido vocês a assistir, né, aos vídeos que foram preparados com muito carinho para cada um de nós, que nós possamos aprender e sair daqui alimentados pela palavra. Um feliz sábado a todos, meus irmãos. Nessa semana, nós vamos estudar somente pelas Escrituras, sola Scriptura. E o verso para memorizar está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos. A declaração protestante somente as Escrituras, sola Scriptura, elevou a Bíblia como o único padrão e fonte decisiva para a teologia. Em contraste com a teologia católica romana, que enfatizava as Escrituras, e a tradição e a fé protestante enfatizava a palavra-chave, somente isto. É somente as Escrituras, são a autoridade final, quando assuntos de fé e doutrinas estão em discussão. Então, a religião católica, né, ela incutia coisas diferentes, tradição, estava fora do contexto da Bíblia. E a reforma protestante, então, ela veio para dar um nível certo que nós temos que estudar somente pelas Escrituras, né? Que é somente pelas Escrituras. E nessa semana, né, examinaremos o princípio da sola Scriptura com mais detalhes. Vamos estudar com mais detalhes. E descobriremos que sola Scriptura implica alguns princípios fundamentais de interpretação bíblica, indispensáveis a uma compreensão apropriada da palavra de Deus. Sendo protestantes, devemos manter a Bíblia como autoridade doutrinal suprema. Dando continuidade à lição de segunda-feira, nós vamos estudar as Escrituras como a norma dominante. Então, né, desde o início já do movimento adventista do sétimo dia, tem se considerado nós como somos o povo do livro, né? Isto é, cristãos que estão só fundamentados na Bíblia, que creem na Bíblia. E reconhecemos a autoridade singular da Bíblia, né? E essa é a norma dominante para a nossa teologia. E a autoridade suprema também para a vida. E a doutrina.
Outras fontes, como experiências religiosas, a razão humana ou a tradição, elas são subservientes à Bíblia. Então, são submissas à Bíblia. Na verdade, o princípio da sola escritura tinha a intenção de proteger a autoridade das Escrituras e da dependência da Igreja e de sua interpretação. E ele descartava a possibilidade de que o padrão de sua interpretação viesse fora da Bíblia, né? Então, tudo tem que ser fundamentado na Bíblia. E lá em 1 Coríntios, né, 4, especialmente lá no verso 6, Paulo disse que não devemos ultrapassar o que está escrito. Por que esse ponto é tão crucial para a nossa fé? Porque se ultrapassarmos o que está escrito, né, atribuiremos doutrina de seres humanos à palavra de Deus. Aí ela vai ficar defeituosa. Então, temos que estar fundamentado só no que está escrito. Também, não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de estudo, né? Como a arqueologia bíblica ou a história. Outros campos podem lançar luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto de passagens bíblicas também. Só que nós temos que enfatizar mesmo o contexto e elevar o que está escrito nas Escrituras. Temos que ter um cuidado para isso, porque senão vamos sair fora do contexto que nós estamos estudando, que é só pela Escritura, somente pela Escritura. O que confirmamos positivamente quando praticamos o princípio da sola Escritura é que surge um conflito na interpretação da nossa fé, né? Então, somente as Escrituras têm autoridade que transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição da Igreja. O verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho depende de um firme compromisso com a autoridade das Escrituras. Então, é importante que nós temos que entender que o verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho depende de um firme compromisso. Se não tivermos um compromisso com a Bíblia e tudo que nós falarmos e pregarmos não estiver fundamentado na Bíblia, vai ser uma doutrina vã. Então, não estamos no contexto, estamos fora do contexto. E todos nós sabemos que a nossa doutrina está baseada no que está escrito somente nas Escrituras. Então, gente, é isso que eu passei para essa lição aí de domingo. E muito obrigada pela atenção, por todos os irmãos. E que Deus abençoe. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Hoje nós vamos estudar como interpretar as Escrituras, a unidade das Escrituras e clareza das Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita 1600, começou a ser escrita 1600 anos antes de Jesus e terminou 100 anos após a morte de Jesus. Ela começou a ser escrita por Moisés e terminou com João. O total foi 40 autores que escreveram a Bíblia. Ela é composta de 66 livros, 39 livros estão no Antigo Testamento e 27 livros estão no Novo Testamento. Mas a Bíblia, ela não é dividida, Antigo e Novo Testamento é um livro só. O Novo Testamento é a expansão do Antigo Testamento. Não existe uma religião
para só o Novo Testamento, se tem esse sistema de usar somente o Novo Testamento, está errado. A Bíblia é um todo, Antigo e Novo Testamento, um livro só. E aqui em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E também em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, e que homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, a origem da Bíblia é fundamentada em origem divina. E nós podemos falar também agora da clareza das Escrituras. As Escrituras são bem claras. Uma criança alfabetizada pode muito bem ler e entender os textos básicos da Bíblia. Aí você pode estar me perguntando, uma pessoa também analfabeta pode aprender a Bíblia? Sim, uma pessoa analfabeta pode aprender a Bíblia, desde que tenha alguém para ensiná-la, né? Explicar, dar o estudo bíblico. Ela aprende ouvindo. Pode sim, uma pessoa analfabeta pode aprender a Bíblia. Lógico, existem textos também, né, mais complexos, que não vamos saber interpretar. Aí nós temos que procurar alguém, né, que saiba mais, tenha mais conhecimento para nos ajudar. Porque cai naquele caso de Atos, né? Ali, Atos 8, de 26 a 31, né? Paulo falando de Filipe, indo para Jerusalém, e encontra o eunuco. Ele pergunta que ele estava lendo, ele falou que estava lendo Isaías, e ele pergunta se ele estava entendendo, né? E ele diz que como poderia entender se não tinha ninguém para explicar. Então sempre nós vamos precisar de auxílio, sim, de pessoas que saibam mais. Mas a Bíblia não está totalmente revelada para nós. Vai chegar em situações que podemos fazer perguntas e que não teremos resposta. Mas vamos ficar no nosso coração aquilo que Deus nos revelou para nós, que é o importante, ok? Que Deus abençoe a todos e tenham um bom sábado. Fica com Deus. Feliz sábado a todos. Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina desse trimestre, né? E hoje nós vamos estudar a lição 6, a lição 5, né, que fala sobre somente pelas Escrituras. E vamos recapitular a lição de quarta-feira, do dia 29 de abril, que fala sobre as Escrituras interpretam as Escrituras. Unicamente porque existe uma unidade fundamental na Bíblia, ela pode funcionar como sua própria intérprete. Ou seja, a Bíblia, ela se auto-explica-se. Então, conforme vamos lendo os textos, eles vão se explicando. E a pergunta número 4 do nosso guia fala como Jesus se referiu às Escrituras para explicar quem Ele é. Como podemos usar as Escrituras? Então nós vamos ler aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 24, e o verso 27, que fala o seguinte. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, ele estudava as Escrituras. E quando ele discursou nesse momento, ele falou de todos os profetas bíblicos, começando por Moisés, e os demais que falavam sobre ele também. Então a beleza de deixar as Escrituras interpretarem a si mesmo é que elas esclarecem ainda mais
seu significado. Ao fazê-lo, não reunimos indiscriminadamente várias passagens para provar nossa opinião. Em vez disso, cuidadosamente, levamos em consideração o contexto de cada passagem. Além do contexto imediato antes e após uma passagem sobre investigação, devemos considerar o contexto do livro no qual a passagem se encontra. Então não adianta a gente ler só um verso e tentar interpretar em cima desse verso, ter uma visão desse verso. Então nós temos que ler antes esse verso e ler também o depois. Ler o capítulo, se for necessário, ler todo o livro, para a gente entender a mensagem que nós vamos estudar. Nós vamos estudar agora na parte de quinta-feira, que fala sobre as Escrituras e Ellen White. E na pergunta 5, fala por que é importante voltar à lei e ao testemunho bíblico como as normas para nosso ensino e doutrina. E o verso sugerido aqui é Isaías 8, verso 20, que fala o seguinte, Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Quando falamos somente nas Escrituras, os adventistas do sétimo dia são inevitavelmente confrontados com a questão do que fazer com Ellen White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageira do Senhor para seu povo remanescente. Qual é a relação de seus escritos com as Escrituras? Mesmo a leitura superficial das Escrituras de Ellen White, dos escritos de Ellen White, mostra claramente que, para ela, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Então, nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos, né, no dom de profecia de Ellen White. Mas os seus escritos, eles não sobrepõem a Bíblia. E ela também falou nos seus escritos que ela era uma luz menor, para que entendêssemos, né, de uma forma mais fácil o que estava escrito na Bíblia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, norma e padrões supremos para toda doutrina, fé e prática. Está no livro Um Grande Conflito. Esse livro é um livro escrito por Ellen White, um livro muito bom, que eu recomendo a todos a lerem esse livro, que fala sobre o tempo do fim, é o tempo que nós estamos vivendo, né, nesse grande conflito entre o bem e o mal. E na visão de Ellen White, seus escritos, quando comparados com as Escrituras, são uma luz menor, para levar homens e mulheres à luz maior, a Bíblia. Então, os escritos dela é uma luz menor para nos levar a uma luz maior, que é a Bíblia. Então, os escritos de Ellen White nos ajudam a compreender algumas coisas, né, que às vezes a gente não entende lendo diretamente na Bíblia. E ela nos ajuda a entender esses textos. Seus escritos nunca são um atalho nem substituto para um estudo sério da Bíblia. Então não adianta só estudar os livros de Ellen White, ou eu ler só os livros de Ellen White. Eles não vão me levar a muito longe, não. O que eu tenho que fazer é ler a Bíblia. E ler também os escritos de Ellen White para ajudar a compreender. Ela escreveu muitos livros, entre eles ela escreveu um livro chamado Desejado de Todas as Nações, que é esse livro aqui, que fala sobre Jesus, toda a história de Jesus. Então, se a gente lê a Bíblia e depois, né, lê o livro O Deserto, nós vamos entender
de uma forma mais clara sobre Jesus. Então, ela também escreveu sobre esse livro aqui, ó, Patriarcas e Profetas. Também é um livro muito bom, né, que fala dos profetas, dos patriarcas do Velho Testamento. Então, vai nos ajudar a entender como foi a vida desses homens, né, o que eles escreveram, qual foi a ideia deles. Então, os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia, isso temos que fazer. E também os escritos dela para facilitar o entendimento dos textos bíblicos. Sendo assim, seus escritos devem ser estimulados, conforme eu passei para você, pelo menos 2 livros, né, que ela escreveu. Tem vários outros livros. Atos dos Apóstolos, Profetas e Reis, O Grande Conflito, né, que eu já tinha citado antes. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a lerem os livros dela, de Ellen White. Eles compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritos bíblicos, mas têm uma função diferente da Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às Escrituras, mas estão sujeitos à Palavra de Deus. Então, o que ela escreveu não é um acréscimo para as Escrituras. Ela escreveu baseado na Palavra de Deus. Então, que é sujeitos à Palavra de Deus. Ela nunca pretendeu que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, elevou-a como o único padrão de fé e prática. Então, para Ellen White, a Bíblia é o único padrão, né, de fé e prática. É o que deve acontecer na nossa vida também. Tá? Considerar a Bíblia como o único padrão. Tá? Tem vários autores bíblicos, né, grandes escritores, que escreveram, né, grandes livros, né, livros importantes para a nossa vida. Mas esses livros jamais substituem a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, que a gente possa considerar, né, esse assunto, né, com relação às Escrituras e o que Ellen White escreveu, né, como somente um ponto que Ellen White escreveu para nos ajudar a entender melhor os escritos bíblicos. Né. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Na sexta-feira, é um estudo de sexta-feira, que é o estudo adicional, né, que é o fecho da lição, diz assim, ó: temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. Então, nós estamos estudando esse trimestre sobre a Bíblia, aprendemos muitas coisas, né, e devemos colocar em prática na nossa vida também aquilo que aprendemos. O estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. Então não adianta eu só pegar um texto bíblico e ler e tudo bem. Então nós temos que ler e meditar nesse texto, para ver o que Deus está querendo dizer para a gente. Quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Olha que texto maravilhoso, né, escrito por Ellen White, que está no livro Mensagens Escolhidas. Ah, que texto lindo esse aí. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês neste dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel disse e façam então o que ele ordena. Então, conforme nós estudamos aqui na quinta-feira, falando sobre os escritos, né, e Ellen White, aqui nesse texto, ela tá bem claro esse texto, que fala para não seguir ela, mas seguir o que está escrito na Bíblia. Eu que,
descubram o que o Senhor, Deus de Israel, diz e façam então o que Ele ordena. Ou seja, através das Escrituras, somente através da Bíblia. Então, durante essa semana, nós estudamos o tema somente pelas Escrituras, que no domingo falou as Escrituras como a norma dominante, depois na segunda, a unidade das Escrituras, na terça, a clareza das Escrituras, quarta-feira, as Escrituras interpretam as Escrituras, e na quinta falou sobre as Escrituras e Ellen White. Nós estamos fechando aqui essa semana, que nós possamos realmente entender essa lição, que a Bíblia ela é a nossa regra de fé. Devemos estudá-la com espírito de oração, para entender o que ela quer dizer para a gente toda vez que nós vamos estudar um texto. E os textos têm que ser lidos num contexto do estudar o verso anterior, o verso posterior, o capítulo, e, se necessário, todo o livro. E fazer realmente uma meditação, meditar sobre aquilo que está escrito. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter uma semana de estudo da Palavra de Deus, e que na próxima semana, que é a lição 6, nós vamos estudar por que a interpretação ela é necessária. Então nós vamos estudar a partir de sábado à tarde, essa lição, a lição número 6, e no sábado nós vamos recapitular. Que Deus nos proteja e nos guarde e faça com que a gente entenda melhor os textos que nós vamos estudar na Bíblia com o poder do Espírito Santo. Amém. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.